porque a questão do autocuidado, né? E eu falo, e eu aqui, gente, abro o meu coração para todo mundo. A questão da fome emocional, porque às vezes você não está bem e dá um desespero, e geralmente é final do dia, lá pelas 4 ou 5 horas da tarde, e parece, gente, que você quer, bateu assim uma formiga, e é o doce, você quer um doce, e é um desespero. Por que isso que é sempre no final do dia? Eu vejo que é por 2 motivos. Um, pela fome emocional, que você falou agora, que é uma questão de que seu dia foi estressante e aí no final do dia a gente quer realmente se recompensar e pensa o tal do eu mereço. Mas uma coisa também que eu vejo que aumenta muito a vontade de doce no final do dia, que é o mais comum que eu costumo perceber, é que a dieta está inadequada ao longo do dia da pessoa. Então ela normalmente não toma um café da manhã com proteína, ela não come o suficiente no almoço, ela não lancha à tarde, ela não se programa à tarde, ou ela come só uma fruta, belisca só umas castanhas, e aí ela fala, por conta disso eu tenho muita fome no final do dia. Mas é justamente porque ela não comeu o suficiente desde cedo. E aí no final do dia que a coisa realmente estoura. Então muitas vezes a pessoa que fala assim, eu tenho muita compulsão, inclusive por doce, ali à noite e tudo mais, eu falo, então tá bom, peraí, pode ser que você tenha, se for o caso a gente vai ver aqui uma equipe multidisciplinar para cuidar de você, mas vamos tentar fazer a dieta direitinho por um mês. Vamos colocar aqui um café da manhã com proteína, ao invés de você comer pão com manteiga, vamos comer aqui pão com ovos. De repente agora no almoço, vamos encher o seu prato, vamos colocar arroz, feijão, vamos colocar aqui a proteína, bastante vegetais, vamos beber água, vamos melhorar isso tudo, colocar um lanche da tarde que te sustente, equilibrado, e não colocar só uma fruta. Vamos colocar aqui de repente um iogurte, umas sementes, alguma coisa que realmente seja equilibrada. Vamos ver como é que vai ficar essa sua compulsão que você está dizendo que você tem no final do dia. Vamos ver se ela vai melhorar. E aí muitas vezes só até eu deixo um docinho ali para a pessoa se sentir segura, mas ela fala para mim, Bela, depois que você ajeitou a minha dieta, eu nem lembrei de comer o doce. Eu nunca mais tive episódios de compulsão. Então não era compulsão, aquilo lá era fome. Essa fome até que a gente fala, eu sinto muita vontade de doce. Aquilo lá é fome mesmo, a gente precisa comer, só isso. Quando a gente ajeita essa parte, o resto vai embora. Gente, viu? É importante. Isa, por que, aproveitando, né, que você falou, por que esse nosso paladar é o açúcar? Porque já tem estudos dizendo que o açúcar é viciante, né, que é um vício. E sempre é o açúcar. Geralmente, né, raramente é o salgado. Por que o nosso paladar tem essa necessidade do açúcar? Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, quando a gente restringe muito proteína, carboidrato, o que falta para ele é energia. E ele entende que a energia vem do açúcar de forma majoritária, né? Ele trabalha dessa forma, ele prefere o carboidrato. E aí, o que acontece é que quando você fica muito tempo se restringindo, quando você não consome proteína suficiente, quando você não consome carboidrato suficiente, ele não vai querer, de repente, te mandar uma vontade de comer brócolis. Ele vai querer te mandar uma vontade de comer chocolate, coisas açucaradas, coisas hiperpalatáveis, calóricas, que é realmente o que vai te dar energia rápido. Entende? Por isso que essa vontade do açúcar, ela é predominante. Mas esses episódios, por exemplo, é uma pergunta assim, para quem quer, né, emagrecer, enfim, né, essas questões, né, dos beliscos, a gente sabe. Mas quando é que a gente começa a entender que isso é algo que a gente precisa investigar, como você falou, que pode ser fome, ou então pode ser realmente alguma situação emocional, que a gente tem que buscar, né, uma equipe multidisciplinar para poder ver por que são esses episódios. Quando é que isso é um sinal de alerta para que a gente fale assim, não, peraí, tenho que buscar um outro tipo de ajuda que não seja somente a questão da minha nutricionista? Eu acho que essa questão dos beliscos é quando principalmente você está sentindo muita fome ao longo do dia. Porque assim, sentir fome no início do processo e tudo mais é até comum. Mas quando você vê que você está sentindo fome o tempo todo, que você não está se nutrindo, você não está tendo o resultado que você espera, você não está alcançando o corpo que você quer,
Aí eu acho que isso é um sinal de alerta de que você precisa procurar ajuda, sabe? Que você precisa buscar o conhecimento no lugar certo e não somente às vezes nas redes sociais, porque ali as informações são às vezes conflitantes e confusas e tal, tem muita coisa certa, mas também tem muita coisa errada. Mas essa é a hora que você tem que buscar um profissional que te explique melhor as coisas, e eu acho isso muito. Eu falo até que na minha consulta, tudo bem, a dieta é muito importante, mas o mais precioso dali é a nossa troca, é a nossa conversa, onde eu vou te ensinar como equilibrar as coisas para que você não sinta fome. Então, eu vou te ensinar sobre a densidade calórica dos alimentos, quais são os melhores para você escolher, que você vai poder comer em maior quantidade e ficar mais saciada. Isso tudo é muito importante, essa troca que você tem com um profissional, sabe? E não só durante a consulta, mas após a consulta também. E é até o motivo pelo qual eu gosto de continuar o suporte. A Fátima sabe disso, eu pergunto como é que tá a dieta, tá precisando de alguma ajuda, tá com alguma dificuldade. A pessoa, ela precisa entender sobre a alimentação. Eu digo que é igual um carro. Tudo bem, você não precisa ser um mecânico de carro para saber como que funciona tudo, mas você precisa saber onde que liga o carro, como que eu não vou bater nas pessoas, onde que coloca gasolina, onde que coloca água. E você precisa entender sobre o seu corpo também, sobre os alimentos, sobre como se nutrir. Poxa, eu não quero comer ovo, então pelo que eu posso trocar? O que é proteína, carboidrato? Você não precisa ser um nutricionista, mas alguém precisa te explicar isso, te dar ferramentas para que você consiga levar esse resultado que você vai conquistar, se você fizer da forma correta o processo, por uma vida toda. Você precisa entender sobre alimentação. E não é algo que é difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, até bem fácil, mas você precisa procurar informação no lugar certo.